E aí galera, Matheus Giassi aqui. No vídeo de hoje a gente vai fazer um ranqueando personagens de Garota do Momento. É depois da vinheta. Bom, Garota do Momento está aí na sua reta final, chegando na sua última semana. Esse vídeo de hoje ainda não é aquele vídeo apanhado geral, falando do que a gente achou da novela em si, né, de toda a trajetória da novela. É só um vídeo ranqueando os personagens, o que a gente achou de cada um dos personagens da novela. Aqui estão as nossas categorias. A gente tem aqui Eles São o Momento, que é para aquelas personagens que a gente mais gosta de ver na novela. Depois vem aqui o Simplesmente Gosto. Ok, aqueles personagens passáveis, né? Ok, assim, não é nenhum personagem que a gente desgosta, ou nenhum personagem que a gente gosta, tanto assim. Participação de luxo, aqueles personagens que a gente gostou de ver, mas que passaram voando ali na novela, né? Ou quase não aparecem. E por fim aqui, Esquecido no Churrasco, aqueles personagens que a gente, na verdade, nem entendeu o que está fazendo na novela, né? Aparece vez ou outra, não tem muita função, e que não são assim tão interessantes, beleza? Vamos lá então, a gente começa aqui com o Raimundo. Raimundo, um dos personagens. Fazia tempo que eu não gostava assim de um personagem do Danton Mello. Vou colocar ele aqui no gosto. Já começo colocando ele aqui no gosto, porque é um personagem que eu sinto que teve uma construção interessante, uma construção bacana, né? É um personagem que eu gosto de assistir. Tem um conflito muito interessante. Todo o plot, eu acho, dessa família, né? Da família Sobral, é um plot interessante de assistir, bem construído, bem trabalhado, né? E é um personagem que eu gosto, sim, de assistir. A gente tem aqui Dona Teresa, Maria Eduarda de Carvalho. Primeiro, eu já começo falando que eu gosto muito dessa atriz. É muito difícil ter um personagem dela que eu não goste. Eu acho que meu personagem favorito dela é em Sete Vidas. E aqui, eu acho que ela teve um bom início de novela. Depois depois que rolou a parte lá da Anitta, né, com o Alfredo e etc, ela ficou meio esquecida. Não gosto muito do plot que ela teve com o mexicano lá, né, que surgiu agora tem pouco tempo, e ela se apaixona por ele se apaixona por ela. Achei meio, sei lá, não gostei tanto assim. Mas a personagem em si, eu gosto. Vou manter ela aqui no gosto. A personagem em si eu gosto, então vou deixar ela aqui. Edu. Edu, Caio Manhete, mais um que eu vou colocar aqui no gosto. É um personagem que eu acho que, assim, não teve um grande desenvolvimento, esse personagem em si. Eu acho que o plot dele com a Celeste desenvolve muito mais a Celeste do que ele, de maneira geral, né? Mas eu gosto desse personagem, eu gosto muito desse ator também, acho que ele tem bastante carisma. O casal é um dos casais mais bem construídos, assim, mais interessantes de assistir, na verdade, desses últimos tempos aqui em novela. Então eu vou deixar ele aqui em gosto. Maristela. Gente, Maristela eu vou colocar no ok. Eu acho que a Lília Cabral criou muita expectativa na gente com essa vilã. Ela é claramente uma vilã, mas eu sinto uma confusão entre ela e Juliano, sabe? Eles, ao mesmo tempo que parece que eles dividem as maldades, parece que nenhum dos dois é um grande vilão, assim. Eles são uma dupla de vilões que funcionam os dois enquanto dupla ali, mas é uma dupla estranha, sabe? Eu acho que ela tem carisma, é uma personagem carismática, muito melhor do que a personagem que a Lília Cabral fez em Fuzue, por exemplo, que foi o último trabalho dela. É um dos trabalhos recentes da Lília Cabral mais interessantes assim de assistir, mas eu não sei, eu sinto que faltou alguma coisa, sabe? Eu sinto que parece que a personagem ficou sempre na mesma, tirando aquela fase lá que ela fica meio maluca, né, com os remédios e tal, que eu gostei de assistir. Eu acho que ela fica meio na mesma, assim, sabe? Não é uma personagem que cresceu muito com a novela, pelo menos na minha opinião, né? Aqui a gente tem a Conceição e a... Esqueci o nome dela, vai estar aparecendo aí na tela o nome dela, né? É a outra aqui, as duas fofoqueiras. Vou colocar as duas também aqui no ok. Não são duas personagens que eu gosto, assim, para colocar aqui no gosto, mas também não são personagens que eu detesto, assim, que eu acho chatas, assim, sabe? São passagenzinhas que são interessantes, aparecem ali, eu acho que elas têm um tempo bom, eu acho que se elas aparecessem mais do que elas aparecem, eu acho que seria chato. Mas eu acho que elas aparecem num tempo bom. De vez em quando, curtinho, um tempinho curtinho. Mas eu não sei se por ser sempre a mesma coisa, sempre o mesmo plot dela na janela, em algum momento da novela fica legal, que você pensa, caraca, sempre essas duas na janela conversando. Mas depois passa mais tempo numa novela de 200 capítulos, isso fica meio tipo, pô, de novo essas duas na janela, sabe?
Eu sei que a graça é para ser essa, né? De ser as duas a novela inteira na janela, conversando e fofocando. Então, assim, eu acho que passou pelo momento de ter graça e perdeu um pouco, não a ponto de ser algo problemático, algo ruim ou algo chato, etc. Então vou deixar as duas aqui no ok. Nelson. O Nelson quase tá aqui, né, nesses últimos tempos. Eu acho que o personagem dele caiu muito. Era um vilão interessante, um grande vilão, um vilão muito interessante. Foi esquecido ali, abandonou o plot dele e ficou. Ele ficaria entre esquecido no churrasco e um ok, tá? Não tô falando ok as atitudes do personagem, tá, gente? Eu falo a construção do personagem em si, né? Mas eu vou deixar ele esquecido no churrasco, porque pelo menos nessa reta final, não sei se nessa última semana ele vai ter plot mais interessante, mas eu acho que durante a trama ele foi meio abandonado ali. Não sei. Talvez esse vídeo seja um pouco polêmico, né? Algumas pessoas discordem, eu sei que Garoto do Momento tem muitos fãs aí, mas aproveitem para comentar aqui embaixo o que vocês acham do que aconteceu com o Nelson, se vocês concordam com eu ter deixado ele aqui ou não. Guto. O Guto eu vou colocar no gosto pelo carisma do ator, porque ele é mais um personagem que também teve um desenvolvimento interessante e aí sumiu e ficou abandonado, né? Mas ainda assim eu gosto por conta do carisma do ator. Não que o Felipe Abib não tenha carisma também, tá? Eu acho ele super carismático, acho que ele tem um timing de comédia também muito bom, mas eu acho que o plot dele ainda foi mais abandonado que o do Guto. Eu acho que o personagem ficou meio sem função. O do Guto ainda tem uma função ali com os amigos, etc, né? Dona Arlete, participação de luxo, né? Eu acho que assim, agora, nessa reta mais final, ela teve um desenvolvimento um pouco maior, com a relação com a Bia, né, com a Maísa, que ela descobriu que é neta dela, etc. Mas eu acho que durante a novela, pela grandiosidade da Beth Mendes, ela poderia ter tido mais destaque, poderia ter tido mais momentos, poderia ter sido mais aproveitada na novela, sabe? Melhor aproveitada na novela. É uma participação de luxo, com certeza é um luxo ela estar na novela, é uma atriz que tem um carisma muito grande, né? Uma pessoa que você olha e você quer ver em cena, né? Melhorou nesses últimos tempos, mas poderia ter tido mais participações durante a novela, né? Clarice, Carol Castro, é o momento. Gente, é a protagonista adulta da novela. O plot da Clarice, a história, o desenvolvimento, a construção da Clarice é perfeita. Assim como a construção da Beatriz, né? Eu acho que é um arco muito desenhado, muito bem desenhado de início, de desenvolvimento, de conclusão, de para onde está encaminhando, de pontos-chave, pontos fortes, momentos grandiosos na novela. É, sem dúvida, um dos grandes trabalhos da Carol Castro na televisão. Não vou dizer que é o maior, porque eu não me lembro bem do Profeta, né? Que ela fez lá a vilã do Profeta, então assim, não. Mas se não for o Profeta, é esse trabalho com certeza. Um ótimo trabalho da Carol Castro e uma ótima personagem também. A gente tem aqui ela, que eu esqueci o nome da personagem que vai aparecer na tela também, que foi uma participação, e foi uma participação de luxo. Eu gosto. Embora eu ache que o plot dela tenha sido muito parecido com o da Flora, né? Que também tá aqui em algum lugar. Aqui. Que é alguém de fora que chega e ali conquista o Ronaldo, né? E tem aquele ciúmezinho da Bia que cria e não sei o quê, e depois vai embora. É o plot basicamente igual da Flora, né? Praticamente idêntico, né? Surgiu ali meio para encher linguiça, a gente sabe que foi por isso. Mas eu acho que a atriz carismática, eu gosto, eu gostei do envolvimento dela com o Ronaldo, gostei dela do carisma, da personagem também, né? Já chegou conquistando todo mundo ali. Não era uma vilã, uma personagem gente boa, né? Uma personagem legal, pra cima. Foi uma participaçãozinha de luxo, com certeza. E a gente tem aqui, acho que é Sebastião o nome dele, né? Gente, esquecido no churrasco. Ele teve, se eu não me engano, acho que um plot agora, né? Há pouco tempo, da questão da próstata, se eu não me engano. Aparece uma vez ou outra, é quase uma participaçãozinha de luxo, mas esquecido no churrasco, né? Infelizmente, assim, esquecido no Clube Gente Fina, né? Literalmente, quase. Vini. Vini é o personagem que tem ali o plotzinho com o Guto. Gente, eu vou falar pra vocês que eu não achava muita coisa, não. Eu não gostava muito desse personagem, na verdade, assim. Eu achava ele meio pra mim ele tava sobrando ali, sabe? Um personagem meio estranho, assim, não sei, não encaixou. Pra mim ele não encaixou no meio da galera, no meio daquele núcleo.
não rolou muito, assim, sabe? Não funcionou tanto, assim, pra mim, esse personagem, como eu sei que ele funcionou pra muita gente, né? Muita gente é completamente fã do casal, Guto e Vinícius, né? Mas pra mim não rolou, né? Eugênia, ela é o momento também, gente. Eu adoro a Clara Castanho, acho ela magnífica, acho ela maravilhosa. Acho que ela poderia ter tido mais destaque, inclusive, pela questão do trauma que ela teve, né? Eu sei que isso foi debatido no início da novela, que ela teve uma construçãozinha lá no início da novela, mas ali da metade da novela pra cá, ela praticamente não teve mais nenhum conflito. Praticamente mais nenhum conflito. Da metade da novela pra cá, uns 100 capítulos que ela não teve conflito, né? Mas ela é o momento porque a Clara Castanho é o momento e ponto final. Aqui a gente tem o pai do Carlito, que foi uma participaçãozinha de luxo. Silvério Pereira arrasando, Verônica Queen, né? Era a personagem que o personagem fazia, né, no teatro, né, que ele cantava e tal. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que as partes musicais da novela foram lindas, assim, a parte dele cantando, linda. Ele tem uma voz incrível, né, o Silvério. É uma participação de luxo, sem dúvidas. Lígia, Paloma Duarte, ela é o momento. Gosto do desenvolvimento, acho uma personagem interessantíssima e uma personagem riquíssima, complexa, e que foi apresentado o drama dessa personagem lá no início e que isso não se esvaziou. A gente teve a conclusão dessa personagem agora, na penúltima semana, né? Então é uma personagem que desde o início foi andando, né, foi transitando por ali, em alguns momentos mais apagado e outros menos, mas que só concluiu o seu desenvolvimento agora na reta final. Muito bem construída, muito bem feita, muito bem interpretada também pela Paloma Duarte. Mauro. Gente, o Mauro, eu vou colocar ele no Esquecido no Churrasco por uma expectativa minha, na verdade. Eu tinha entendido, não sei porquê, que esse personagem era um personagem fixo na novela, né? E ele é um personagem que aparece lá no início, que tem um desenvolvimento com a Celeste e tal, problemático, bastante problemático. E aí, de repente, ele sai da novela, né? E eu não lembro nem o motivo pelo qual ele sai da novela, não lembro por que o personagem sai, ele fica com uma participação mesmo e nunca mais volta, nunca mais é mencionado. Eu achei até que ele poderia voltar em algum momento, sabe, pra acontecer. E pra mim foi um negócio meio estranho, porque é um personagem que teve tanta importância, assim, nesse núcleo, no início da novela, e que de repente sumiu e não voltou mais, sabe? Não sei, eu achei que era o personagem que ia ficar, então na minha cabeça que ele foi meio esquecido lá pra trás, essa história dele. Mas eu não acho que tenha sido um problema, não. Acho que isso tenha sido intencional mesmo. Acho que os autores realmente queriam que fosse só uma participaçãozinha lá no início da novela. Uma participação grande, na verdade, né? E que ficou por lá. Sei lá, estranho. Ronaldo, vou colocar ele no Ele é o Momento. Eu acho que ele tem um carisma muito grande. Eu gosto. Poderia estar aqui no Gosto, mas eu vou deixar ele no Eles São o Momento, porque eu gosto assim, desse personagem. Eu acho que é um personagem que traz uma construção também muito interessante. É um personagem que traz um conflito muito bom, um conflito clichê, né, aquele de se achar preterido pelo irmão mais velho e tal, mas que eu acho que foi resolvido no momento certo, com a intensidade certa, o tempo certo para aquilo ali acontecer, né, para aquilo ser desenvolvido. E mesmo assim, depois que ele melhorou nesse aspecto, ele continuou com plot, né? Ele continuou com história, continuou sendo importante ali na novela. Vou colocar ele aqui no Eles São Momentos, sem dúvidas. Zélia. Zélia é uma personagem confusa, pra mim, mas eu acho que talvez esse tenha sido também a intenção dos autores, né? Deixar ela ali meio, não ela é vilã, ela não é, ela só quer justiça, ela quer vingança, ela tem um bom coração, ela não tem. Então, assim, é uma personagem interessante e é uma personagem boa para a Letícia Colin. Eu acho que a Letícia Colin segue numa crescente muito grande aí na emissora, na teledramaturgia de maneira geral, e eu acho que esse personagem não decaiu. Mais ou menos, né? Porque ela veio da Vanessa, de Todas as Flores, que foi o auge dela, mas esse personagem é, assim, um pouquinho abaixo, mas não chega a ser um personagem descartável da trajetória dela, muito pelo contrário. Eu acho que é um personagem riquíssimo, interessantíssimo, diferente ali, interessante para Letícia Colin. Eu gosto também. Juliano, gente, a mesma coisa que eu falei da Maristela. Vou deixar no ok, porque eu acho estranho. Eu acho que o Juliano e a Maristela, podem comentar aqui se vocês acham outra coisa, tá? Mas eu acho que eles cometeram uma maldade muito grande no início. A construção da maldade dos dois foi muito bem feita no início. E durante a novela, as maldades todas foram feitas para poder manter essa maldade lá anterior, sabe? Eu não acho que eles
criaram muita coisa, se desenvolveram muito grande. Acho que assim, nos primeiros capítulos eles já se estabeleceram como os grandes vilões por conta daquele acontecido. E a novela toda foi isso. Eles se mantiveram como os grandes vilões por conta daquele acontecido lá no início. Tudo que aconteceu durante a novela, mesmo as maldades, etc. e tal, foi por conta daquele iníciozinho. O que é bom, porque mostra que a autora tem um plot consolidado, né? Ela tem um plot central consolidado, com fôlego para durar isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, você não vê esses personagens crescerem nisso, sabe? Você não vê esses personagens saírem um pouco disso para terem outros momentos, outras situações e etc. Vou deixar no ok, porque para mim é um pouco confuso. Esse aqui, esquecidíssimo no churrasco, coitado. Esse aqui é o marido da Zélia. Nem lembro o nome dele também. Um personagem, coitado, que o ator é bom. Isso que eu acho estranho, porque o ator é bom quando ele aparece, ele tem uma boa expressão corporal, uma boa voz, uma boa interpretação, mas ele aparece uma vez a cada 20 capítulos e tem, tipo, 2 falas, e são sempre umas coisas muito genéricas, sabe? Esquecidíssimos no churrasco. Vó Carmen, maravilhosa, mas participação de luxo, né? Infelizmente, teve bons momentos. Eu lembro de um bom momento, na verdade, né? Quando ela descobre lá que a Beatriz morreu lá, que ela teve um acidente lá, né? Que ela acha que a Beatriz morreu. Um grandioso momento da atriz, mas pouco aproveitada, né? Eu acho que ela foi pouquíssimo aproveitada, a Solange Couto. Acho que ela é muito boa para ter ficado em função da Beatriz apenas e em pouquíssimas cenas de destaque, infelizmente, né? Ícaro Silva, eu vou colocar ele no Esquecido no Churrasco também. O Ulisses, né? Porque ele teve até um plot, mas eu acho que ele ficou tão jogado ali na novela. Eu gosto dele por conta do boliche só, sabe? Do ambiente do boliche eu gosto, na verdade. Mas o Ulisses em si, pô, passa meses e meses e ele tem um acontecimentozinho, um desenvolvimento, depois passa meses e meses. Eu acho que ele foi meio esquecidinho no churrasco, sim. Participação de luxo, né, gente? Flora. E por mim, eu vou colocar ela até no gosto aqui, na verdade. Acho que ela deu um fôlego pra novela. E eu vou colocar também o personagem do Silvério Pereira aqui também, tá? Não gosto. Acho que a Flora deu um fôlego pra novela, trouxe um fôlego pra novela naquele momento. Carismática demais. Muito legal o jogo que ela teve com a Bia, com o Ronaldo, com a Maísa e com o João Vitor Silva, né? Gostei bastante. Queria que ela voltasse agora no finalzinho, sabe? Seria um retorno muito legal de assistir, muito bacana de assistir. Gosto muito. Basílio, Garoto 2000, né? É o momento também. Maravilhoso, assim. Teve uma crescente muito grande, né? Eu acho que o Cauê Campos trouxe uma energia, trouxe um gingado, trouxe um carisma muito forte pro personagem que fez com que ele crescesse bastante na novela. Gosto muito, acho divertido, acho um personagem que transita bem entre a vilania e a bondade, né? Entre os protagonistas e o núcleo dos antagonistas. É um personagem que transita muito bem pela novela toda. Ótimo, gosto bastante. Glorinha. Gente, Glorinha também foi esquecida no churrasco, né? Eu acho que é uma personagem que teve pouco desenvolvimento. Todo o início da novela, aí em algum momento ali pelo capítulo, sei lá, 120, 100 por ali, ela mostrou teve um plot próprio do passado dela, de um trauma e tal, e que ficou ali, teve um desenvolvimento e depois ela sumiu de novo. E hoje também é esquecidíssima. Anitta eu vou colocar no gosto, pelo carisma da Maria Flor, mas eu acho que ela também ficou um pouco apagada. Não, na verdade não, né? Ela não ficou apagada. Ela só passou a ter um plot meio... O plot dela se estabeleceu. Depois do rolê do Nelson, depois que ela ficou lá com o Alfredo e finalizou ali, né? O plot dela se estabeleceu. E todo aquele plot dela, de Alfredo, de Tereza, de Jacira, tudo isso, na verdade, que aconteceu agora, nesses últimos tempos, né? Desinteressante, meio chato assim de acompanhar, mas a personagem em si eu gosto muito pela Maria Flor também, inclusive. E Yolanda, participaçãozinha de luxo. Quase no Esquecido no Churrasco. Vou colocar ela no Esquecido no Churrasco. Gente, é a mesma coisa, né? Teve um plot, teve um desenvolvimento lá no início da novela, e depois ela teve, na verdade, ela não chegou a ser esquecida o tempo inteiro. Ela teve um plot do início ao fim da novela. Só que esse plot dela anda muito devagar, sabe? Acontece pouca coisa, demora para acontecer. Então é um plot que
que é um pouco maçante, que não é tão interessante assim. Vou deixar ela em participação de luxo mesmo, acho que é melhor aqui para ela, né? Mariana, que vem de lá do Além da Ilusão. Gosto dela mais em Além da Ilusão. Aqui eu acho ela um pouco ok. Não sei se eu gosto tanto desse. Eu acho que ela ficou meio jogada ali naquele plot do Nelson, sabe? Eu acho que. Não sei, acho que foi só uma ideia. Vamos trazer uma personagem carismática de Além da Ilusão pra cá. E é onde a gente enfia ela? Vamos enfiar lá no plot do Nelson pra tentar trazer o Nelson de volta, né? Porque se não fosse ela, também. Ele praticamente não existiu. Ele virou outro personagem quase junto com ela, né? Estranho. Eu achei meio estranho. Mas é ok. Também não é um negócio que chega a me incomodar, não. Alfredo Eduardo Sterblich. Gosto. Muito pelo carisma do Eduardo Sterblich. Mas eu gosto, eu acho que é um personagem. Assim, também não sabe aquele personagem que ele em si não é um personagem que tem um grande desenvolvimento, mas ele é importante, ele é um núcleo meio central ali em vários desenvolvimentos de outros personagens e outros plots que acontecem em volta dele. Então ele é uma figura importante ali para aquilo tudo acontecer. É uma figura carismática, não é um grande personagem, né? Mas é um personagem ok, um personagem legal assim de assistir, um personagem bacana, né? Carlito. Gente, eu vou colocar o Carlito aqui no Esquecido no Churrasco, porque eu acho que ele fica meio avulso, sabe? Eu acho que ele aparece pouco. De todo o núcleo jovem, eu acho que ele fica meio esquecido ali às vezes, sabe? Tudo bem que é porque ele é um vilãozinho, né? Ele não tem a mesma vibe da galera, ele é um personagem meio chato e tal, mas ele resolveu já, entre aspas, né? O problema dele com o pai, toda essa questão, e mesmo assim ele fica meio sobrando, eu acho, ali no meio da galera, sabe? A mesma coisa dela também, Esquecida no Churrasco. Marlene, né, a mãe dele, teve um pequeno desenvolvimento no início. Não, teve um bom desenvolvimento, não foi um pequeno, não, um bom desenvolvimento. Boas cenas lá com o Juliano. Não gosto muito do rolê com o Raimundo, mas enfim, teve. Teve um bom momento com o personagem aqui do Silvério Pereira. Teve um bom momento, teve um bom arco, mas que foi explorado de maneira rápida, né? E sobrou muito tempo para explorarem isso, né? Eles poderiam ter explorado isso por muito mais tempo. E depois foi esquecida, né? E aqui a participação de luxo. Gente, Tatiana Tiburcio, fazendo um personagem tão pequeno, tão... O que essa personagem teve de grande momento assim na novela, sabe? De grande desenvolvimento. Teve bons diálogos, teve um bom diálogo lá com a Lígia, teve bons momentos, mas não bons momentos dela, da personagem em si. Eu acho que foi um talento desperdiçado ali, foi uma participação de luxo, sem dúvidas, né? Sérgio. O Sérgio aqui, o dono da emissora, né, da TV Ondas do Mar. Vou colocar no ok, também é um personagem que não teve muito desenvolvimento próprio, né? Beatriz, a nossa garota do momento. Ela é o momento. Vou colocar até na frente aqui, ó. Eu acho que é uma personagem muito bem escrita. Eu sei que muita gente se incomoda dela ter sido um pouco abandonada, um pouco preterida por outros núcleos ali, aqui nesse meio, nessa reta final da novela, mas acontece. Muita gente pode criticar, mas, gente, é muito comum. Praticamente todas as novelas, com mais de 200 capítulos, tiveram a sua protagonista um pouco deixado de lado em algum momento, para dar mais ênfase em outros plots, em outros núcleos. E muitas vezes esses outros núcleos são exatamente núcleos mais chatos, infelizmente. Todas as novelas de mais de 200 capítulos isso aconteceu. Porque é difícil, é complicado e é desgastante você explorar uma mesma personagem durante mais de 200 capítulos sem fazer o público perder o interesse por aquela personagem, sabe? Ela precisa descansar, ela precisa ter um momento ali em baixa, porque todo o desenvolvimento dela precisa acontecer no final da novela ainda. Então, se você joga todo esse desenvolvimento dela pro meio da novela, ela se esgota ali no meio e acontece um grande problema que aconteceu em várias novelas. Mar do Sertão, Quanto Mais Vida Melhor, No Rancho Fundo, enfim, várias novelas que é o quê? Você esgotar, você concluir a grande jornada da protagonista, né? O grande mote da novela é você concluir ele no meio da novela ou antes até disso e depois ficar o resto da novela sem acontecer nada, só com núcleos secundários. Eu acho muito melhor você abaixar um pouco a bolinha do plot principal para dar espaço para outros plots e depois voltar com esse plot principal para concluir ele no final da novela, do que você dar tanta ênfase para esses protagonistas durante os 150, 140 primeiros capítulos, 100 primeiros capítulos, e depois isso morrer.
e a novela fica várias esquetes de várias sem ir para lugar nenhum, você não entender qual é o grande objetivo da novela, né? Eu acho que isso é um problema geral assim de novelas, sabe? As novelas estão chegando e no meio da novela você já não entende mais qual é o objetivo daquela novela. Qual é o objetivo daquela protagonista? Para onde ela está indo? O que ela vai fazer? E a Beatriz não. Por isso que eu acho isso genial. Do início da novela até o capítulo de hoje, a gente sabe qual é o objetivo dela. E ela segue nesse objetivo. Embora tenha tido menos destaque em alguns momentos, a gente entende qual é o plot da novela, a gente entende o objetivo da novela de maneira geral. E tudo isso se encaminha para um desfecho para esse plot, que é o mesmo plot do início da novela, sabe? E isso parece ser uma coisa óbvia, uma coisa básica, mas que muitas novelas não estão fazendo, que a novela termina uma outra novela. Então ela é um momento, sim. Eu entendo, enfim, ela ter ficado um pouco apagada em alguns momentos, embora o título da novela dê a entender que ela seria o momento durante a novela inteira, né? Entendo as pessoas que se frustraram, pensando que a trajetória dela seria no sentido de ser artística, né? De ter uma carreira artística, de ser uma artista, né? Porque foi isso que foi levado a entender até esse momento aqui do concurso das Senhoritas Galante, né? Era para ela virar realmente esse grande nome aí, entendo. Concordo também um pouco, também queria ver ela com esse grandioso nome, mas foi por outro caminho e, enfim, a gente provavelmente isso deve acontecer agora nessa reta final da novela, né? Celeste, Débora Osório. Eu ia colocar aqui no Ela é o Momento, mas eu acho que foi um plotzinho tão redondinho e tão fechadinho e que fechou, eu acho que já fechou o plot dela. É um plot gostoso de assistir, uma personagem que eu gosto de assistir, então eu vou deixar ela aqui no gosto, né? Até porque o Edu também tá aqui, né? Então eu acho que é um bom lugar para ela estar. Topete. Ok. É um ok quase no ruim, assim, porque eu acho o personagem chato. Eu acho o personagem chato. Nunca gostei, assim, desse personagem. Bia, Maísa, gosto. É uma personagem complicada. Tô falando que eu gosto da construção da personagem, tá, gente? Não das atitudes dela, pelo amor de Deus. E eu acho que a Maísa deu conta da personagem em todos os aspectos. Eu acho que mesmo nas cenas difíceis, com Lília Cabral, nas cenas de choro, que o Pedro Novaes, por exemplo, não vai muito bem em cenas dramáticas, em cenas de choro, por exemplo, a Maísa conseguiu entregar, conseguiu segurar ali a personagem. É uma personagem bastante problemática, muito problemática, e que por isso é interessante. E é interessante ver isso tudo sendo desenrolado agora, essas problemáticas dela estarem sendo descobertas sem ser no último capítulo, sabe? Porque isso tudo vindo à tona e essa personagem se transformando de maneira geral, embora, enfim, a gente sabe que, na verdade eu não lembro se ela vai ser presa, se vai ter alguma coisa assim, vai ter uma consequência pior para ela, né? Não é simplesmente, entendi, vai seguir, não, ela é uma vilã, ela precisa ter consequências, ela precisa lidar com essas consequências, e eu acho que isso vai acontecer no final da novela, mas não é uma coisa que ficou só pro final da novela. Eu acho que nessas últimas 3 semanas, mais ou menos, a gente está vendo essa personagem já lidando com as consequências de tudo que ela fez, e eu acho isso interessante. Embora ache também que ela precise lidar de uma maneira pior, eu acho que só acontecer e chorar não é o suficiente, né? Ela precisa ser punida de alguma maneira, mas é interessante ver esse desenvolvimento, essa conclusão do desenvolvimento dessa personagem, né? Jacira. Gente, Jacira eu vou colocar aqui no ok, porque ela era uma personagem que eu gosto, mas o rolê dela com a Pata eu acho insuportável. Acho o rolê da Pata insuportável, não gosto, acho chatíssimo. Então ela desceu um pouquinho aqui, veio pro ok por conta disso. Pedro Novaes como Beto. Galerinha, ele é o momento também. É o melhor protagonista dos últimos tempos? Não, não é. Mas ele também não é um banana, sabe? Assim, ele é um personagem que é ativo ali, né? É um personagem que funciona, que está presente na novela. Ele tem um outro plot com a mãe dele, com desenvolvimento com a mãe dele, que também é interessante. Tem um plot ali com a Bia, né? Que não é simplesmente a menina que gosta de mim, eu não gosto dela. Tem um peso um pouco maior ali nessa relação dele com a Bia. Tem a questão profissional dele, ele tem plots além da paixão dele pela Beatriz, né? Então ele é um mocinho bom, ele é um mocinho justo.
Talvez ele seja o momento, talvez ele seja muita coisa, vou colocar aqui no gosto. A atuação do Pedro Novaes, na maior parte do tempo, eu gosto. Em algumas cenas, como eu falei, nas cenas dramáticas de choro, eu não gosto tanto. Mas, enfim, não acho que seja também um problema, sabe? Nessa última cena que teve dele, por exemplo, se entendendo com a Lígia, com a mãe dele, mesmo não gostando dele interpretando as cenas de choro, eu me emocionei, eu acho que foi uma cena forte, uma cena interessante, uma cena, sabe? Então não é que essas cenas dele chorando sejam fracas ao ponto da gente se incomodar ou de perder o personagem. Não, tá ali, e é interessante, né? Ana Maria, gente, esquecida também no churrasco, né? Eu acho que, eu não entendo também por que essa personagem não funciona, assim, não tá no meio daquele núcleo, sabe? Núcleo jovem lá do boliche, ela até tá em muitos momentos, mas ela não brilha tanto, né? E é estranho porque eu gosto da atriz. Eu acho que toda vez que a atriz aparece, que a personagem aparece, eu sinto ali um brilho, eu sinto ali. Mas parece que ela não é desenvolvida o tanto que ela poderia ser desenvolvida ali na novela. Bom, não sei, né? Galerinha, acho que é isso. Fechamos aqui então. Comenta aqui embaixo o que você acha, se você deixaria dessa maneira aqui. Quando a novela acabar, a gente volta aqui para fazer um apanhado geral sobre a novela, sobre os plots, que a gente gostou, o que funcionou, o que não funcionou. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.